Nós iremos tratar nesta noite acerca dos samaritanos. E para tal, eu gostaria de ler um trecho bíblico, Evangelho segundo João, capítulo de número 4. E nós faremos a leitura apenas do versículo de número 9. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo de número 9. Assim declara as Sagradas Escrituras. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Senhor, elevamos o nosso espírito, a nossa alma em oração a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender com clareza esse tema, que seja de impacto para a nossa vida espiritual, como também para o incentivo no estudo da Tua Palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, quando falamos do tema dos samaritanos, antes de discutirmos as implicações deste grupo religioso no contexto do Novo Testamento, nós precisamos entender como se forma este grupo religioso. O primeiro ponto que nós precisamos compreender é que os samaritanos são muito mais do que um grupo religioso. Os samaritanos, eles são um grupo etno-religioso. Nós estamos falando não apenas de uma unidade em torno de uma fé comum, mas nós também estamos falando de uma unidade étnica, uma unidade como povo, uma identidade como povo. E para tal, nós precisamos compreender a origem deste grupo étnico religioso. Os samaritanos, ou a sua origem, remonta ao desfacelamento do reino de Israel. Quando a dinastia unificada de Salomão, Davi e Saul se dissolve. E essa dissolução, ela se dá quando Salomão falece e o seu filho Roboão herda reino, e ele é proclamado rei em Judá, e ele vai até as tribos, até os anciãos das tribos do norte, para ali ser declarado rei por esses anciãos. E ali começa então uma discussão, um embate em torno da taxação do imposto, que não era um problema apenas daquela sociedade, mas de todas as sociedades. E um desacordo leva à ruptura do reino. E então as 10 tribos ao norte ficam sobre o controle de Jeroboão, que vem do Egito para ser proclamado rei por esses anciãos, e Judá e Benjamim ficam sobre o controle da dinastia de Davi, ou da dinastia davídica. A partir desta ruptura, começa a se desenhar o que futuramente seria conhecido como o grupo étnico dos samaritanos. Fato é que essa ruptura ela é traumática
ela gera não apenas conflitos militares, mas gera muitos outros transtornos de cunho econômico e também de cunho religioso. Porque havia um problema nessa ruptura, que era a adoração era feita em Jerusalém. E agora já não há mais uma única nação. Este povo se bifurcou em dois povos, duas nações, dois reinos, dois reis. E a adoração é uma. Então, a solução que os governantes do norte têm é de constituir uma adoração, um rito cultual no norte, para descentralizar de Jerusalém. E aí então começa a se desenvolver toda uma cultura de adoração no norte, nas tribos do norte, no reino que nós denominamos como reino de Israel, em contrapartida ao que acontecia no sul, no reino de Judá. Bem, entendendo isso, nós já começamos a compreender o que está em jogo no surgimento, posteriormente, dos samaritanos. Para nós compreendermos a origem dos samaritanos também, nós precisamos compreender a etimologia desta palavra. A palavra samaritano, ela do hebraico é sorrom ou chorrom, né? Que é o mesmo nome da cidade que o rei Onri, que foi um dos reis do norte, comprou por 2 moedas de prata uma colina, um lugar montanhoso de grande importância, e esse rei Onri, ele compra esta colina e ele fortifica esta colina, e a partir daí ele inaugura uma cidade. E essa cidade ele batiza com o mesmo nome do proprietário, Sorrom ou Chorrom. E a transliteração ou a tradução deste nome para o grego é Samaria. Então é a partir daí, né, que nós, na nossa Bíblia, principalmente no Novo Testamento, no grego koiné, herdamos este nome, né? esta pronúncia, Samaria. Então, Samaria é o nome da cidade que foi comprada por este rei, do terreno que foi comprado por este rei, da cidade que foi edificada por este rei, e a partir daí os habitantes dessa cidade recebem este mesmo nome. Então, Sorrom ou Samaria passa a designar também não apenas o nome da cidade, mas os habitantes dessa cidade. Essa cidade ela ficava ao norte, na região montanhosa de Efraim, e essa cidade ela foi edificada pela sua localização estratégica. Ela estava em meio a rotas comerciais. Então, foi interessante para a dinastia de Onri inaugurar essa cidade, fundar essa cidade, porque teria um benefício econômico. E a partir daí, essa cidade se torna a capital do reino do norte. Essa cidade em Efraim se torna essa capital e se torna, portanto, uma cidade pujante, um centro político, e não só um centro político, como também um centro religioso. Acontece que essa cidade ela é tomada pelos assírios no ano de 722 a.C., e a partir daí o nome da cidade passou também a designar o nome da região ou da província. Então veja que o nome antes era o nome do proprietário, e passou a ser o nome da colina ou desta cidade, e que era também o nome dos habitantes. E a partir da conquista dos assírios,
essa cidade, esse nome, né, Samaria, passa a designar o nome da província. Então, não apenas a cidade, mas toda a região, toda a circunvizinhança da cidade de Samaria passa a ser denominada como Samaria. E os seus habitantes como samaritanos. Então, os moradores daquela região ou daquela circunvizinhança passaram a ser denominados samaritanos. Então, aqui nós temos uma ambiguidade, né, linguística, né, que vai se adaptando ao longo do tempo. Bem, propriamente, o grupo dos samaritanos, como nós conhecemos hoje, tem uma disputa em torno da sua fundação, da sua organização, do seu surgimento. Os samaritanos, eles irão dizer que eles são os verdadeiros israelitas. Eles arrogam para si a ideia de que são os descendentes legítimos de Israel, que são os verdadeiros descendentes deste legado histórico e religioso. E essa afirmação se baseia na própria etimologia da palavra samaritano, que também pode significar guardião. Então, com base na etimologia da palavra samaritano, eles vão alegar que eles são os guardiões. Do quê? Os guardiões deste legado. Os guardiões deste legado histórico, deste legado religioso, deste legado de fé. E a partir daí, então, começa a se construir uma identidade, não apenas nacional, mas uma identidade religiosa, a partir desta afirmação. Em contrapartida, os judeus, ou a tradição judaica, vai alegar outra coisa. Baseado no texto de 2 Reis, capítulo 17, os judeus vão alegar que, na verdade, os samaritanos, eles têm uma tradição religiosa distorcida. Tem uma tradição religiosa contaminada pela idolatria e também pela miscigenação. Com base tanto no texto de 2 Reis, capítulo 17, como também com base nos relatos de Esdras e Neemias. Então, com base nesses relatos, a tradição judaica, na contrapartida da tradição samaritana, vai argumentar que, na verdade, os samaritanos, eles não possuem este legado histórico e religioso. E eles não são guardiões deste legado. Pelo contrário, que o legado que eles possuem é um legado de idolatria, é um legado de miscigenação, é um legado de adulteração da lei de Deus. Aqui, então, nós já vemos as contradições e as disputas nas versões tanto dos samaritanos como dos judeus. E, em contrapartida também, os samaritanos vão descredibilizar a legitimidade dos judeus como detentores dessa tradição religiosa, tradição histórica, tradição étnica, e vão alegar que a tradição judaica é uma tradição adulterada, é uma tradição que há práticas que são pagãs. Então, basicamente, ambas as tradições vão tentar desmerecer ou desconstruir umas às outras. Então, é isso o que nós temos
de registro histórico de ambas essas tradições. O que a Escritura ela vai pontuar para nós? A Escritura ela vai nos afirmar de forma muito clara que os samaritanos, no processo de repovoamento da região de Samaria, eles serviam a ídolos. Então, isso é o que está registrado na Escritura, que os samaritanos, eles serviam a ídolos. Também, quando nós analisamos o livro de Esdras, nós vamos observar que os samaritanos, embora sendo o povo da terra, eles são rejeitados pelos repatriados judeus. Então, aqueles judeus que voltaram do exílio babilônico rejeitam os samaritanos. E aí começa a haver um conflito na reestruturação das obras do templo e também das obras de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então há um conflito e o livro de Neemias também vai registrar este conflito de uma forma mais clara, mais nítida, quando trata da oposição de Sanbalate e de sua família, que tinha origem também sacerdotal, na restauração de Jerusalém. Então há um conflito, esse conflito envolve também um conflito religioso e vai culminar no banimento de sacerdote do templo e na disputa política entre os restauradores, Neemias, Esdras, Zorobabel, Selatiel, aliás, Zorobabel, que era filho de Selatiel, que era descendente da dinastia davídica, contra contra este povo da terra, estes samaritanos. Então, esse conflito, essa disputa, ela vai se agravando. E somado a isso, nós temos toda esta carga histórica de disputa entre as tribos, ou o reino do norte e o reino do sul, entre Judá e Israel, entre Jerusalém e Samaria. E essa carga de disputa, ela vai culminar nessa disputa mais acirrada, nesse processo de reconstrução pós-exílio babilônico. Então, toda essa tradição, este conflito que nós observamos no Novo Testamento entre judeus e samaritanos, ele remonta o 8º século antes de Cristo. De uma forma mais específica, também, nós precisamos tratar do período intertestamentário ou interbíblico, que também, para nós, é importante porque traz um agravo nessa situação de disputa entre samaritanos e judeus. Por exemplo, quando os macabeus restauraram o templo de Jerusalém e expulsaram os governantes estrangeiros, uma de suas ações foi a destruição do templo em Gerizim, ou Garizim, do templo dos samaritanos. Então, essa disputa e essa destruição do templo dos samaritanos pelos judeus também foi um ponto de agravo nessa disputa. Nós tivemos também conflitos
já sob o Império Romano, aonde houve a chacina de samaritanos no Monte Gerizim, influenciadas e apoiadas pela revolta judaica contra Roma. Então, nós temos uma série de eventos que nós não vamos enumerar e destacar todos, mas há uma série de eventos no período interbíblico que traz agravo a esse conflito entre judeus e samaritanos. De modo que, no período de Jesus, nós temos um notório, claro, nítido, que esses dois grupos eles são inimigos. Para contextualizar, nós poderíamos comparar essa inimizade com o que ocorre hoje no mesmo território entre os israelenses e os palestinos. É algo que para nós, latino-americanos, né, brasileiros aqui, quase maioria, né, nós não temos a dimensão do que é ou do que representa essa disputa étnico-religiosa. Nós não temos a dimensão do impacto ou do que é essa disputa. Esse tipo de disputa está além do nosso contexto, além da nossa conjuntura. Então, a gente precisa pegar como parâmetro algo que se assemelha à nossa conjuntura. E hoje, esse conflito bélico entre os israelenses e os palestinos, especificamente em relação ao Hamas, é algo que está em voga e que, de fato, representa uma inimizade, um ódio que leva à barbaridade, como nós vimos, né? E temos visto nas reportagens, nas matérias, as barbaridades que estão aconteceram, de assassinato, enfim, de uma série de questões que envolvem essa disputa de guerra, onde há guerra, há sofrimento. Então, esse é o contexto, ou essa é a atualização, né, desse contexto bíblico. Havia uma disputa entre esses dois grupos, havia uma inimizade, e não era qualquer tipo de inimizade, era um ódio declarado, ódio mortal, ódio, né, a ponto de querer sangue. Então essa tensão, esse preconceito que havia, era notório e era mútuo. Não era só dos judeus em relação aos samaritanos, e nem dos samaritanos em relação aos judeus. Era um conflito mútuo de ambas as partes. E os evangelistas, eles registram essa realidade histórica no relato ou nos evangelhos. Essa realidade, ou a realidade desse tempo, do ministério de Cristo, ela é registrada. Assim como também a forma como Cristo confrontou de forma radical essa realidade. Então nós temos no Novo Testamento alguns textos bíblicos que são textos que marcam este registro. O primeiro texto é o texto que nós lemos em parte, que é o relato do evangelista João, no capítulo 4, que traz uma conversa entre Jesus e uma mulher
samaritana no território de Samaria. Nós temos também um outro texto que é narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 10, que é uma parábola que Jesus conta, e essa parábola recebe o título, né, de a parábola do bom samaritano, porque Jesus vai dar destaque nesta parábola a ação de um samaritano. Mas além desses textos, nós temos outros dois textos importantes. O primeiro, o terceiro é também narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 17, quando Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer, e este que volta era samaritano. E também um outro conjunto de textos que é presente no livro de Atos dos Apóstolos, também registrado pelo evangelista Lucas, é quando Cristo, antes de ascender aos céus, ele deixa uma ordem às suas testemunhas, uma ordem à sua igreja. E a ordem é que aqueles homens fossem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, esses são os principais textos do Novo Testamento que nós temos e que nos ajudam a compreender um pouco dessa disputa e deste contexto. Então, nós vamos tentar de forma bem sucinta analisar cada uma dessas passagens para que a gente possa ter essa compreensão, né, desse contexto e dessa disputa entre samaritanos e judeus no período de Jesus. Então, o primeiro texto é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, Jesus, ele deliberadamente passa por Samaria, o que é incomum. Veja, se você tem um povo rival, se você tem um povo que você tem rivalidade, esse povo tem rivalidade com você, você passaria pelo território desse povo? Sim ou não? Não. E isso acontece hoje, né? Eu tive a oportunidade de ir para Israel anos atrás e nós fomos visitar a cidade de Belém, se não me falhe a memória, Belém. E antes de entrarmos na cidade, o guia, que era um judeu, ele disse, olha, como eu sou um judeu, eu não posso entrar nessa cidade, porque essa cidade está sobre o domínio dos palestinos, então eu não posso entrar nessa cidade. Então o guia judeu ficou de fora, nós entramos, havia lá um guia palestino que nos recebeu muito bem, nós conhecemos a cidade, quando saímos da cidade, aí o guia judeu, novamente, ele assume a caravana. Porque o judeu ele não entra num território palestino. E vice-versa. Um palestino não vai entrar num território judeu. Isso eu estou falando de hoje, século 21. O que nós temos aqui nessa passagem é um contexto semelhante. Um judeu ele não passaria por Samaria. Mas o texto vai dizer, de forma contundente, que Jesus intencionalmente ele passa por Samaria. É algo incomum, que não faz parte daquele contexto. Os judeus eles desviavam. Se eles precisassem ir para uma região
eles desviavam, optavam por outros caminhos para chegar a um determinado lugar, evitando passar pelo território de Samaria. Jesus, então, ele intencionalmente passa por esse território e ali se encontra com uma mulher, obviamente samaritana, e ele também, em uma outra atitude considerada incomum para aqueles padrões, ele indaga aquela mulher e pede àquela mulher água. E qual é a resposta que a mulher dá a Jesus? Como você, sendo um judeu, vem pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Como sendo tu, um judeu, pedes água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ou seja, o que aquela mulher está questionando é: o que você está fazendo aqui? Por que você está falando comigo? Você é um judeu. Ou seja, você não deve falar comigo, eu não devo falar com você. Essa conversa não deveria existir. Tal o conflito. E aí nós temos uma nota explicativa, entre parênteses, que é o porquê que a mulher questiona Jesus. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aqui o copista, ele coloca essa nota explicativa para explicar o porquê aquela mulher indagou Jesus. Porque havia uma disputa entre esses dois grupos. E a partir do diálogo, que vai do capítulo 1 que vai do versículo 1 até o versículo 30, ou seja, é um diálogo extenso. Jesus, ele vai mostrar àquela mulher que ele é o Messias e vai desconstruir muito do pensamento que havia na época e da teologia samaritana. E aqui nós precisamos fazer um parênteses para explicar as características teológicas dos samaritanos. Então, o primeiro ponto que distinguia os samaritanos dos judeus é que os samaritanos, eles tinham por livro sagrado apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou do cânon judaico. E os samaritanos não aceitavam os demais livros do cânon judaico, que também é o nosso cânon, né, o cânon protestante, os demais livros que nós classificamos como livros poéticos, históricos e proféticos, não eram aceitos pelos samaritanos. Então, esse é um ponto importante. O cânon samaritano, ele era um cânon deficitário. Um outro ponto importante acerca dos samaritanos, que embora eles guardassem a lei de Moisés, eles praticassem a circuncisão, guardassem os sábados, guardassem as festas bíblicas do Pentateuco, os samaritanos, eles rechaçavam Jerusalém como lugar de adoração. E eles afirmavam que o lugar de adoração, o centro da adoração, era o Monte Gerizim. Ou seja, o centro da adoração estava em Samaria. Então, mesmo após a destruição do templo samaritano pelos macabeus, ainda assim, aquele grupo de samaritanos entendia e adorava a Deus em Samaria, no Monte Gerizim. E isso fica claro
na indagação, ou quando a mulher questiona a Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. Que monte é esse? O Monte Gerizim. Mas vocês quem? Vocês, judeus, adoram ou dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Aí é a clássica pergunta: em que lugar que a gente deve adorar, então? É em Samaria ou em Jerusalém? Então, essa questão era fundamental e importante na tradição teológica dos samaritanos. Havia um ponto de divergência que era central na disputa entre os samaritanos e os judeus. Então é diante desse contexto que Jesus vai desconstruir essa teologia samaritana e vai demonstrar aos samaritanos que, de fato, ele é o Messias, o prometido, o ungido de Deus, que era prometido não apenas na Torá ou no Pentateuco, mas em toda a Escritura, e que aquele grupo precisaria aceitá-lo como Messias. E Jesus faz então uma oferta para aquela mulher de que ele poderia dar a ela algo que ela não encontraria naquela fonte, que é a água viva, uma fonte de água viva. Ele se apresenta como Salvador do mundo, aquele que é capaz de ir com esta fonte de água viva, com essa torrente, com a força dessa água, né, matar o velho homem, né, na qual o velho homem não pode nadar, né, contra a força desta água. Então Jesus está, em outras palavras, saciando essa sede espiritual que havia em Samaria, essa busca, e está reconciliando este grupo agora na figura do Cristo. Nós temos a parábola do samaritano, Lucas 10, que gira em torno de uma pergunta: quem é o seu próximo? Essa é a pergunta central, e Jesus usa essa história, ou essa parábola, para responder a esta pergunta: quem é o seu próximo? E Jesus usa a figura do sacerdote, do levita, Jesus usa a figura do samaritano para contrapor e para mostrar àqueles indagadores que a hipocrisia da sua religião, ou a hipocrisia da sua fé, da expressão da sua fé. Então Jesus vai mostrar isso usando a figura do samaritano. E por que Jesus usa a figura do samaritano? Porque o samaritano, ele era odiado, rechaçado, porque o samaritano era um inimigo. E Jesus usa essa figura odiada para mostrar que, na verdade, foi este que era odiado que fez o bem na história que Jesus conta. Jesus faz esse apelo, né, para quebrar também essas barreiras étnico-religiosas que haviam entre os judeus e samaritanos. E para nós fecharmos, nós não vamos aqui dar destaque ao texto do samaritano leproso, mas quero dar destaque ao texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus apresenta
aos seus discípulos uma ordem, uma tarefa, de que eles deveriam ser mártires, né, testemunhas desta mensagem, desta boa nova. E Jesus, de forma muito clara, diga: sejam mártires em Jerusalém, sejam mártires na região da Judéia, sejam mártires em Samaria, até os confins da terra. E aqui, Samaria está explicitamente traçada, desenhada no mapa missiológico, ou no mapa missionário de Jesus. Jesus, ele não omite, pelo contrário, ele enfatiza Jerusalém, Judéia e Samaria. E por que há essa ênfase? Então, nós podemos deduzir que Jesus dá ênfase e registra Samaria não apenas por uma questão geográfica, mas também porque os seus discípulos e apóstolos eram judeus. Eram judeus. E como judeus, estas questões e disputas históricas entre esses dois grupos poderiam ser um empecilho. Assim como a questão dos gentios. Poderiam ser empecilho. Então Jesus ele deixa claro que aqueles homens deveriam evangelizar a Jerusalém, a Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, os samaritanos deveriam receber a pregação do evangelho. Os samaritanos deveriam receber. E nós vemos isso em Atos capítulo 8. Nós vemos que o evangelista Filipe, ele foi à cidade de Samaria, ele prega Cristo lá, e ali os samaritanos recebem a operação do poder de Deus, da pregação do Santo Evangelho, a operação dos sinais extraordinários de Deus com alegria. Então, muitos ali creram, muitos foram ali batizados em nome de Jesus. Ora, meus irmãos e irmãs, esses textos, eles têm muitas valiosas lições para nós. Muitas valiosas lições para a nossa vida, para o nosso caminho como servos e servas de Cristo. Mas podemos dar destaque a uma valiosa lição, né? Que o Evangelho, ele rompe todas as barreiras. Não há uma barreira sequer que não é rompida pelo poder do Evangelho. Inclusive, uma disputa como esta, uma disputa colossal entre dois povos. Um abismo que havia entre dois grupos étnicos, entre dois grupos religiosos, foi transposta pelo poder da cruz. Então, a mensagem do Evangelho, o Evangelho, o poder de Cristo, ele transpõe todas as barreiras. Aliás, transpôs a maior delas, que era a nossa condição de inimigos de Deus. E hoje, pelo poder do sangue de Cristo, nós, por misericórdia e graça, somos amigos de Deus. Então, se pudéssemos aqui extrair uma das muitas lições que este grupo e o conflito, os embates e o contexto do Novo Testamento nos apresenta, certamente, a maior dessas lições é o poder do Evangelho de romper barreiras. Que Cristo nos ajude a irmos a Samaria. Porque hoje, ainda hoje, há muitas Samarias, há muitas cidades fortificadas, há muitas barreiras, com sofismas, com
ideias distorcidas, com uma adoração distorcida. Há muitas barreiras étnico-religiosas e de outras ordens, mas a ordem de Cristo é: vá e pregue o evangelho também em Samaria. Que Deus nos ajude.